Nós sempre utilizamos na igreja mensagens que são temáticas, uma série de mensagens. Nesse mês de abril, nós falamos sobre Judas Iscariotes, começando com a Páscoa e depois, de algum modo, retrocedendo e analisando todo o contexto da Semana Santa e o papel que Judas Iscariotes desempenhou nessa história. E, além da mensagem bíblica em si, houve a proposta que nós fizéssemos as conexões, as ligações culturais com esse tema e com a figura de Judas Iscariotes. Nós propusemos a leitura e que fosse assistido o filme O Silêncio, baseado no livro de Suzaku Endo. Isso foi feito ontem, tivemos um grupo, o filme foi assistido, a conversa se seguiu e nós pudemos perceber como fidelidade e traição são temas complexos e a transposição do que é fidelidade, do que é traição num contexto, de um contexto para o outro, não é uma coisa tão simples. E no início do mês nós propusemos também a leitura do livro Judas, de Amós Oz. E hoje nós teremos uma exposição sobre este livro, né, logo mais. Talvez você se pergunte, né, mas por que relacionar Bíblia e literatura? Quando nós olhamos para a literatura, nós percebemos uma influência muito grande, ou seja, um diálogo de diversos autores com os temas da Bíblia. Por exemplo, Thomas Mann escreveu 3 volumes sobre José do Egito, uma ficção tomando a história de José do Egito. Radwan Nassar, escritor brasileiro, muito premiado, ele se inspirou na parábola do filho pródigo para escrever a sua história, Lavoura Arcaica, que depois também se transformou num filme. Dalton Trevisan, que é considerado o maior contista brasileiro, ele declarou numa entrevista algum tempo atrás que ele encontrou o estilo da língua portuguesa, o melhor estilo da língua portuguesa, nessa Bíblia que nós lemos todos os domingos, a João Ferreira de Almeida. E ele se inspira também em diversas passagens da Bíblia João Ferreira de Almeida, na sua linguagem, para a composição dos seus contos. E Amós Oz, o escritor israelense, tomou a história de Judas e, a partir da história de Judas, ele escreveu um romance, ou seja, colocando o personagem Judas e o debate em torno dele nesse livro. Mas quem é Amós Oz? Ele é um escritor israelense muito premiado, mais de 20 prêmios, 18 livros publicados, sendo que no Brasil 14 livros foram traduzidos. Ele escreve originalmente em hebraico, mas 14 livros estão traduzidos para o português. Depois eu vou falar da história em si, para aqueles que não leram, e vamos passar por alguns dos temas principais, fazendo algumas observações bíblicas e teológicas sobre cada um desses temas. Qual é a história narrada nesse livro que propusemos à leitura, Judas, de Amós Oz? A história do livro se passa em Jerusalém, entre os anos de 1959 e 1960. O livro tem 3 personagens. São eles Gerson, um idoso, a sua nora, Atalia, e o cuidador, o estudante chamado Samuel. E nessa história, esse estudante, por conta de dificuldades financeiras do seu pai, precisa arrumar um emprego, se emprega na casa dessa família, com a tarefa básica de conversar, principalmente debater, discutir com esse idoso, que é muito intelectualmente muito ativo. E é isso que ele faz ou fará durante todo o inverno. Como é um romance, ele, no desenrolar, acaba se encantando pela viúva chamada Atalia, e eles têm um relacionamento ainda rápido,
E à medida que eles debatem, principalmente Gerson e Samuel, ele expõe para esse senhor a sua pesquisa na universidade sobre Jesus na ótica dos judeus. Mas, à medida que ele começa o estudo sobre Jesus, ele volta a sua atenção para Judas, e aí levanta uma série de ideias que ele apresenta para o Senhor e também para Atalia a respeito de Judas, uma série de questionamentos. E todo o livro, a história, se desenrola, então, no relacionamento desses três personagens e a apresentação das ideias sobre Judas e, ao mesmo tempo, as reações dessa família sobre o personagem. Além das conversas sobre Judas, aparece no tema o conflito entre árabes e judeus, entre israelenses e palestinos. Esse é o tema de toda a obra desse escritor, Amos Oz. Ele volta em todos os livros sobre essa situação de conflito entre palestinos e judeus. Bom, esse é o resumo da história, não vou contar os detalhes, para você que não leu o livro, não estragar a sua satisfação em vir a ler o livro. Mas algumas observações importantes nesse momento, já que nós estamos numa igreja cristã, num contexto cultico, eu queria fazer algumas observações sobre três planos que às vezes nós confundimos: a literatura, a história e a doutrina. Na literatura predomina, ou seja, o que prevalece é o livre exercício da imaginação. A gente pode dizer que na literatura a verdade é a fidelidade do escritor ao seu livre exercício de imaginação. A boa literatura será boa quanto mais livre e fiel for o escritor à sua imaginação, à sua capacidade de criação. Quando nós saímos da literatura e vamos para o campo da história, da historiografia, existe a busca da evidências, ou a busca da verdade ou da veracidade por meio de documentos. A perspectiva da história é reunir os fragmentos e encontrar alguma coisa aproximada dos fatos, daquilo que teria acontecido. O trabalho do historiador, então, é ser fiel às evidências que ele encontra na história. E nisso a história é muito diferente da literatura. E o terceiro plano, que é aquele que nós trabalhamos, operamos na igreja cristã, é o plano da doutrina. A doutrina está limitada, restringida àquilo que dizem as Escrituras e segundo aquilo que as diferentes confissões cristãs interpretam no texto bíblico e ao longo dos séculos foram reunindo como doutrina, como objeto da nossa fé, objeto da nossa crença. Na literatura predomina a criatividade, a imaginação. Esse é o compromisso de verdade que existe na literatura. Na história, a busca de evidências por meio dos rastros, dos documentos. E na doutrina, nós estamos ligados ao texto bíblico e cremos no texto bíblico por meio da fé. Nós trabalharemos, daqui para frente, nesse plano da literatura. Mas ao final da leitura de cada trecho, que são trechos de livre imaginação, portanto não são história e nem são doutrina, mas são literatura, nós faremos observações de natureza bíblica, teológica. Por que é importante esse tipo de leitura? Não porque nós encontremos na literatura respostas, mas na literatura nós encontramos perguntas. E para nós que adoramos, cultuamos a Cristo como revelação de Deus, é importante entender o que as pessoas, sejam judeus, pessoas que não pertencem à igreja cristã, ou pessoas que simplesmente não creem em Jesus Cristo como Deus, como é que elas percebem a fé? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas questões? E essas perguntas, essas questões, nós encontramos quando nós examinamos o material que não é cristão. Em geral, os cristãos têm bastante dificuldade com a literatura. Acho que foi Gilberto Freire que observou que os romances, que os cristãos no Brasil tinham ido para o lado do estudo da gramática, porque a gramática tem regras, e não estudavam a literatura,
e tinham medo da literatura porque a literatura lidava com essa dimensão da imaginação, e uma imaginação que não estava submetida à doutrina, que às vezes soaria como desrespeitosa, como herética. A nossa perspectiva é buscar na literatura não a verdade da doutrina, mas a verdade das questões, das perguntas, das dúvidas que as pessoas levantam, ou seja, o olhar que elas têm para a religião e em relação à fé cristã, que muitas vezes não é orientado pela fé cristã. E ela revela a sensibilidade, os conflitos, os dramas, as agonias, não é? As lutas, como aparece, por exemplo, nesse personagem central do livro, o protagonista, que é Samuel, e ao final do qual eu falarei mais. A proposta é a seguinte: eu pedi a ajuda do Guilherme, ele fará a leitura de alguns trechos do livro, trechos curtos, e ao final de cada trecho eu farei alguns comentários. Se você leu o livro, fica mais fácil o entendimento. Se você não leu, talvez isso funcione como um desafio para você vir a ler o livro nessa perspectiva que eu mencionei. Então, convido o Guilherme para me ajudar com a leitura do primeiro trecho do livro, trecho no qual o autor apresenta algumas ideias sobre Jesus, os judeus e a traição e o tema do antissemitismo. Assim como nós ouvimos o órgão, ouvimos a banda, nós precisamos também sintonizar o nosso ouvido para ouvir a leitura da literatura, que tem um outro registro. Vamos fazer isso com a ajuda do Guilherme nesse momento. Jesus e todos os seus apóstolos eram judeus, filhos de judeus. Mas no imaginário popular cristão, o único entre eles que ficou gravado como judeu e a representar todo o povo judeu foi Judas Iscariotes. Na hora em que chegaram os enviados do sacerdócio e os guardas do templo para prender Jesus, todos os demais apóstolos se assustaram, temeram por suas vidas e se dispersaram em pânico para todos os lados. E só Judas ficou. Talvez tivesse beijado Jesus para lhe fortalecer o ânimo. Talvez até tivesse seguido com aqueles carcereiros para o lugar aonde levaram o mestre. Pedro foi até lá, mas antes da aurora, Pedro renegou Jesus 3 vezes. Judas não renegou. Quanta ironia nisso, escreveu Samuel em seu caderno, que o primeiro e último cristão, o único cristão que não abandonou Jesus nem por um momento e não renegou, o único cristão que acreditou na divindade de Jesus até seus últimos instantes na cruz, o cristão que acreditou até o fim que Jesus iria se erguer e descer da cruz diante de toda Jerusalém e diante do mundo inteiro, o único cristão que morreu com Jesus e não continuou a viver depois dele, o único que de fato sofreu com a morte de Jesus. Exatamente, ele foi considerado por centenas de milhões de pessoas em 5 continentes e durante milhares de anos como o mais típico dos judeus. E o mais repulsivo e desprezível entre eles, a encarnação da traição e a encarnação do judaísmo, e a encarnação da conexão que existe entre o judaísmo e a traição. Com ou sem Judas, os judeus continuariam a representar para os crentes o papel do traidor. Gerações e gerações de cristãos nos lembrariam sempre como a turba que gritava no momento da crucificação: matem-no, matem-no, que seu sangue esteja sobre nós e nossos filhos. Nesse trecho fica bem explícita essa relação entre a figura de Judas e o antissemitismo, e como a figura de Judas foi utilizada, principalmente na Europa, para justificar a perseguição aos judeus e toda a história terrível que nós temos do nazismo. Eu me lembro da minha avó, que era uma pessoa muito simples, né? Não tinha tido a oportunidade de
frequentar a escola por muito tempo, estudou só o primeiro ano do primário, e ela uma vez fez o seguinte comentário para mim, né? Ela disse, alguém disse alguma coisa sobre judeus, né? E ela disse, esse povo é terrível, foram eles que mataram Jesus, né? Isso estava no imaginário cristão da Idade Média e acabou culminando no antissemitismo. E a figura de Judas foi potencializada ao máximo para justificar toda essa perseguição aos judeus, e ele, como judeu, destaca isso, né? Nós vimos hoje na mensagem da manhã que todos nós somos responsáveis pela morte de Cristo, não só os sacerdotes, não só Pilatos, né? Não só os judeus, não só os romanos, mas a humanidade toda. Ou seja, Cristo morreu, ele foi à cruz por nós e pelos pecados de todos nós. Segundo ponto importante nesse trecho, que vai ser frisado o tempo todo no livro, é essa visão segundo a qual Judas teria crido mais do que os outros discípulos. Ele repete em diferentes trechos do livro essa expressão que é muito forte: o primeiro cristão, o único cristão, o maior dentre os cristãos, teria morrido com Jesus, né? Morrido no mesmo período em que Jesus morreu. Nós tratamos disso no domingo passado, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista das informações bíblicas, essa visão segundo a qual Judas seria mais crente que os outros e que ele teria feito aquilo para provocar uma crise em Jesus, ou seja, traído Jesus para que Jesus finalmente revelasse os seus poderes messiânicos, descesse da cruz, vencesse os romanos, estabelecesse o reino. Do ponto de vista da doutrina, não há fundamento, né? E do ponto de vista das informações, ainda que resumidas, que nós encontramos no Novo Testamento, é difícil que isso seja sustentado. A literatura tem um fascínio pelos personagens que fogem da média, né? E Judas representa exatamente esse personagem, né? O homem de extrema maldade que comete um ato horroroso, assim como a figura de Maria Madalena também cativa a imaginação dos escritores, a figura de Judas também cativou. Vamos ouvir um segundo trecho, como Amós Oz descreve Judas no seu encantamento em relação a Jesus. Surgira o Messias, e que esse rapaz solitário e introvertido, esse rapaz tímido e pobre, que ouve vozes, que entalha de seu coração puro fábulas maravilhosas e traz mensagens simples que influem dele como águas límpidas de uma fonte. Mensagens que encantam cada coração, mensagens de amor e compaixão, e de renúncia, e de alegria e de fé. Esse rapaz magro é de fato o Filho único de Deus, e veio até nós, finalmente para salvar o mundo. E ele, agora ainda aqui entre nós, como se fosse um de nós, mas não é um de nós e nunca será. Eu o amei com um amor profundo e acreditei nele com uma crença total. Não era somente amor de um filho mais velho por seu irmão menor e melhor do que ele, nem somente o amor de um homem adulto e experiente por um rapaz delicado, e não somente o amor de um discípulo por seu grande mestre mais velho que ele, nem amei como Deus. Na verdade, o amei muito mais do que amava a Deus. De fato, desde a minha juventude, eu já não amava a Deus, até mesmo o rejeitava. Um Deus que tem ciúme, que se vinga, que controla, que atribui aos filhos os pecados dos pais, um Deus cruel e irado, e amargo, iracundo, vingativo, mesquinho, sanguinário. Enquanto filho, para mim, era amoroso e piedoso, e misericordioso, e cheio de compaixão, e também, quando queria, mordaz, constante, caloroso e até divertido. Ele herdou o lugar de Deus em meu coração, passou a ser o meu Deus. Eu acreditei que a morte não poderia tocá-lo.
Esse é um trecho fascinante que revela a mesma dificuldade que outros escritores e até cineastas têm com a divindade de Jesus. Os cristãos lutam com a humanidade de Jesus. Às vezes nós relutamos em aceitar que Jesus foi 100% homem, que ele passou pelas mesmas tentações, privações, que ele sentiu pavor diante da morte, que ele sofreu dores terríveis. Nós, às vezes, imaginamos Jesus num papel de humano, né, numa aparência humana, mas como um super-homem, e abolimos a humanidade de Jesus. Para aqueles que não são cristãos, para aqueles que estão fora da igreja, a realidade é outra. Eles têm facilidade em admitir Jesus como humano, mas lutam com a divindade de Jesus, em aceitar que Jesus pudesse e fosse Deus como nós cremos. Isso aparece nesse trecho que foi lido de uma forma muito contundente e aparece na forma de uma simpatia do autor pela ideia da divindade de Jesus. Vejam esse trecho que foi lido, destaco para vocês só essa frase. Ele diz: e ele agora anda aqui entre nós, como se fosse um de nós, mas não é um de nós e nunca será. Referindo-se a Jesus na imaginação do personagem Samuel, né, pensando o que teria traído em Judas, o que teria em Jesus atraído Judas. Ele agora anda aqui como se fosse um de nós, mas não é um de nós. A doutrina cristã afirma que Jesus era 100% humano e 100% divino. Isso gerou vários concílios, debates e até divisões na história da igreja. E, de algum modo, esse livro, que é um livro, se eu não me engano, de 2011, mostra como essa dificuldade permanece, ou seja, admitir a divindade de Jesus, reconhecer que Jesus é a manifestação, a revelação do próprio Deus. C.S. Lewis levantou a questão da seguinte forma: ele dizia que algumas pessoas, a tendência humanista era simpatizar com o Jesus humano, o Jesus mestre, o Jesus filósofo, o Jesus professor de ética, o Jesus idealista, o Jesus engajado, o Jesus revolucionário, o Jesus a favor dos pobres, dos oprimidos. E nessa visão humanista sempre houve uma grande dificuldade em aceitar aquilo que Jesus disse sobre si mesmo a respeito de ser a manifestação do próprio Deus entre nós. Numa das falas do Judas que foi lido, aparece o seguinte: eu acreditei nele muito mais do que ele acreditou em si mesmo. Forcei-o a prometer novo céu e nova terra, prometer a redenção, prometer a imortalidade. E ele só tinha a intenção de continuar a perambular pelo país, curando enfermos, e assim vai. Ou seja, aparece um Judas que crê mais em Jesus do que Jesus crê em si mesmo, né? E ele encorajando Jesus, dizendo: vá, você pode mais, né? Você vai conseguir mais. Isso é muito interessante, porque o C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte sobre essa divisão que existe. Ele fala que isso é uma tolice. É uma tolice pela seguinte razão: dizem as pessoas, eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a afirmação de que ele seja Deus. C.S. Lewis diz, isso é a única coisa que nós não devemos dizer, pela seguinte razão: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse a respeito de si mesmo, não seria somente um mestre da moral, seria um lunático. Ou seja, como eu posso considerar Jesus como uma boa pessoa, como um mestre, como uma pessoa que fez o bem, como uma pessoa bem intencionada, e ao mesmo tempo considerá-lo como um ingênuo, ou como um louco, que dizia, quem me vê a mim, vê o Pai. Se nós tomamos Jesus a sério, nós precisamos lidar com as afirmações que ele fez a respeito de si mesmo, ou seja, a respeito da sua divindade. Jesus não deixou a opção
de que considerássemos o seu lado humano e desconsiderássemos a sua divindade, né? Ou seja, aquele que aceita Jesus e a manifestação de Jesus entre nós como Deus e como sinal de Deus, precisa aceitar esse desafio de crer nele como Deus. E essa literatura revela como essa dificuldade é persistente, como se imagina e até se deseja e até se percebe em vários momentos do livro. Ele deixa escapar isso, não é? A admiração por Jesus, como Jesus transcendia tudo que fosse humano, mas ao mesmo tempo falta esse passo da fé, né, que é o passo da doutrina, da aceitação da divindade de Jesus. Vamos para o terceiro trecho, o terceiro texto, que fala da temática da traição de Judas e, ao mesmo tempo, levanta a questão da redefinição do status do traidor, né, questionando se os traidores não são pessoas que estão à frente do seu tempo e, por isso, são consideradas traidoras. Os que estão dispostos a mudar, os que têm força para mudar, sempre serão vistos como traidores, pelos que não são capazes de qualquer mudança. Quem tem um medo mortal de mudanças, não entende o que é mudança, é abominação toda mudança. Na história, de vez em quando, surgem pessoas corajosas que estão à frente de seu tempo e por isso são chamadas de traidores ou exóticas. E o beijo de Judas Iscariotes, o mais famoso beijo da história, certamente não foi o beijo de um traidor. Os enviados dos sacerdotes do templo, que vieram prender Jesus ao final da última ceia, não tinham a menor necessidade de que Judas Iscariotes lhes mostrasse quem era seu mestre. Só alguns dias antes disso, Jesus tinha vindo ao templo numa fúria, derrubando com raiva, diante de todo o povo, as mesas dos mercadeiros, e Jerusalém inteira já o conhecia. Além disso, quando vieram prendê-lo, e ele não tentou escapar, mas se apresentou voluntariamente aos seus aprisionadores e os acompanhou por sua livre vontade. A traição de Judas, se é que foi traição, aconteceu no momento da morte de Jesus na cruz. Foi quando Judas perdeu sua fé, e junto com sua fé, perdeu também uma razão de viver. Nesse trecho, Amós Oz é bem biográfico. Na verdade, ele tem sido considerado em Israel um traidor. Um traidor pela seguinte razão: ele defende a solução para o conflito entre palestinos e israelenses do reconhecimento ou da criação no mesmo território de dois estados, o Estado de Israel, que já existe, e a criação, o reconhecimento do Estado palestino. Ele defende também que Israel volte aos limites que foram estabelecidos em 1948 pela ONU, quando o Estado foi estabelecido, que eles recuem dos avanços que eles fizeram em 1967. Isso é muito polêmico dentro de Israel e ele é visto por políticos, principalmente pelos setores mais conservadores, como um traidor de Israel. E, de algum modo, quando ele fala sobre a traição, ele está falando sobre si, não é? E sobre ter uma visão além do tempo que ele vive, não é? O tempo presente. Outro ponto importante na visão de Amós Oz sobre judeus e palestinos, vale a pena ler o livro dele, Como Curar um Fanático, que trata das questões de Israel e Palestina, mas ele acrescenta um ponto muito curioso para nós, que é o seguinte: ele disse que o pai dele, que o pai dele nasceu na Polônia, e quando começou o nazismo, isso se expandiu para a Polônia, ele dizia que via nos muros, o pai dele via nos muros na Polônia, escrito, pichado, judeu imundo, volte para a Palestina.
Bom, houve toda a tragédia da Segunda Guerra, do nazismo, depois a solução encontrada do estabelecimento do Estado de Israel. Judeus da Europa foram para Israel, e ele diz que o atual movimento pacifista na Europa agora tem dito: judeus, saiam de Israel, essa terra pertence aos palestinos. Ele diz: vocês europeus precisam se decidir, né? Nós devemos ir para Israel, ficar em Israel, sair de Israel. Isso parece contraditório, mas ele levanta um ponto muito importante. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele diz. Ele defende a amizade entre árabes e israelenses, ele tem muitos amigos árabes. Ele diz o seguinte: afinal, esses dois povos têm tanta coisa em comum. Judeus e árabes, em trajetórias diferentes, foram ao longo da história vítimas da Europa cristã. Os árabes foram humilhados pelas potências colonialistas e sofreram a vergonha da opressão e da exploração. E gerações e mais gerações de judeus sofreram degradação, banimento, perseguições, expulsões, morticínio e, por fim, o assassinato de um povo que não teve precedentes na história do mundo. 2 vítimas da Europa cristã. Isso diz um dos personagens do livro, o pai da personagem Atalia. Essa questão é muito forte, porque nós estamos acostumados a olhar para a animosidade entre árabes e israelenses, olhar para a Bíblia, né, e justificar isso como algo permanente, mas grande parte do que acontece no Oriente Médio se deve, em primeiro lugar, à invasão dos países europeus, à colonização e à bagunça que foi feita nos países árabes, e aquilo que aconteceu na Europa cristã com os judeus, que criou um contexto no Oriente Médio que é um contexto conflitivo. Vale a pena ouvir isso, né, e meditar nisso, e ao mesmo tempo fazer a autocrítica, né, como cristãos contribuíram para criar tanta discórdia e tanta guerra quando interferiram no mundo árabe, quando interferiram, maltrataram, né, e perseguiram os judeus na Europa. Nós temos, né, falando como cristãos, os cristãos europeus têm uma responsabilidade grande nisso, né, nesse contexto conflitivo que existe, que é lembrado no livro. Vamos para o 4º trecho, que fala sobre o tema do amor universal. Pois para discutir com Jesus o Nazareno, disse Valdo num lamento, um homem tem de se elevar um pouco e não baixar os esgotos. É claro que se pode, até se deve, divergir de Jesus, por exemplo, na questão do amor universal. Será que de fato é possível que todos nós, sem exceção, possamos amar o tempo todo a todos nós, sem exceção? Será que o próprio Jesus amou a todos o tempo todo? Será que amou, por exemplo, os vendilhões que estavam na entrada do templo? Quando foi dominado pela raiva, foi lá e derrubou furioso a mesa deles? Ou quando declarou: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada? Será que esqueceu nesse momento o mandamento do amor total e o mandamento de oferecer a outra face? Ou também, quando ordenou aos apóstolos que fossem prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas? E especialmente, como em Lucas, quando ordenou que seus inimigos que tinham se recusado a aceitar seu reino fossem trazidos à sua presença no mesmo dia, executados ante seus olhos? Onde tinha desaparecido naquele instante o mandamento de amar também, e sobretudo os que nos odeiam? Pois aquele que ama a todos não ama na verdade a ninguém. Ora, aí está, e é assim que se pode discutir com Jesus o Nazareno. Assim, e não com blasfêmias tiradas do esgoto. A quantidade de amor é muito reduzida. O homem pode amar 5 homens e mulheres, talvez 10, às vezes até 15, e mesmo assim, só raramente. Mas se vem um homem e me declara que ele ama todo o terceiro mundo, ou que ama a América Latina, ou ama o sexo feminino, isso não é amor,
mas pura fraseologia, ditos da boca para fora, palavra de ordem. Não nascemos para amar mais do que um pequeno punhado de pessoas. O amor é um evento íntimo, estranho e cheio de contradições, pois mais de uma vez nós amamos alguém por amor a nós mesmos, por egoísmo, por cupidez, por desejo físico, por vontade de dominar o amado e subjugá-lo, ou, ao contrário, devido a uma espécie de desejo de ser dominado pelo objeto de nosso amor. E geralmente o amor se parece muito com o ódio e é mais próximo dele do que imagina a maioria das pessoas. A verdade é que toda a força no mundo não pode transformar uma pessoa que odeia você numa pessoa que gosta de você. Pode transformar quem odeia num escravo, mas não em alguém que goste de você. Nem com toda a força do mundo se pode transformar uma pessoa fanática numa pessoa sensata. E nem com toda a força do mundo se pode transformar quem está ávido por vingança num amigo. E aí estas são exatamente os problemas existenciais do Estado de Israel. Transformar quem o odeia e quem o estime, um fanático no moderado, um agente de represália e vingativa num inimigo. Perdão, num amigo. Aqui ele apresenta o ponto de vista dele no final, né, bastante pragmático, sobre o que seria uma solução para judeus e palestinos. Ele defende a ideia de que a solução seria mais ou menos, cria a seguinte imagem, né, que fica fácil de entender. Imagine um casal que se divorcia, mas precisa ficar morando na mesma casa. Cada um tem o seu quarto, mas eles precisam dividir a cozinha, vão se encontrar na sala, terão uma rotina que vai fazer com que eles esbarrem. Ele diz, é preciso um divórcio entre árabes e judeus que vivem na Palestina, mas que eles aprendam a conviver numa casa que é pequena, ou seja, num território que é pequeno. Uma solução bastante pragmática para os conflitos que eles enfrentam. Mas ele lança um desafio que diz respeito a todos nós cristãos, principalmente nós que temos o mandamento de Jesus de amar a todas as pessoas, de que o amor faria com que nós fôssemos reconhecidos como discípulos de Jesus, e levanta a questão sobre amar e gostar. Eu acho que aparece em algum momento uma certa confusão entre amar e gostar e uma luta, não é, entre essas duas coisas. Eu lembro que Luther King, quando na segregação racial nos Estados Unidos, ele defendia o fim da segregação, a criação de leis, não é, que reprimissem os homens brancos, as pessoas brancas, de segregarem os negros, mas a certa altura, até mostrando uma certa desilusão com o poder das leis, ou uma lucidez com o poder das leis, Luther King disse o seguinte, ele falou, você pode, por meio de uma lei, impedir ou punir um homem branco que maltrate um homem negro, mas uma lei alguma humana terá o poder de fazer um homem branco amar um homem negro, amar uma pessoa negra. Só o Evangelho tem esse poder. Amós Oz fica nesse nível mais pragmático. Para ele, o amar é uma coisa muito limitada, mas do ponto de vista da autocrítica, talvez nós tenhamos mais a experiência que ele descreve do que a experiência de Jesus. Talvez o amor universal seja em nós muito mais um discurso do que uma realidade e uma experiência da nossa vida. Nós falamos que amamos, nós dizemos que amamos, mas manifestamos bem pouco isso no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso testemunho.
talvez uma evidência de que isso tem tão pouco impacto seja justamente esse tipo de literatura na qual ele afirma não crer no amor universal. E diz, nesse plano da literatura, que aí estaria a principal diferença entre o ponto de vista dele e o ponto de vista de Jesus. Jesus acreditava no amor de todas as pessoas, por todas as pessoas, e pregou esse amor, enquanto ele acredita num amor muito mais de afinidade, num amor muito mais tribal, num amor àqueles que são iguais. Vamos para o quinto e último texto. Esse texto fala sobre a personagem feminina do livro, a Atalia, a viúva que é nora do senhor idoso que é cuidado por Samuel. Atalia. Então vamos contemplar o quarto minguante. Quase tudo é minguante, imperfeito, defeituoso no mundo. Quase tudo em que tocamos se torna defeituoso. Amar vocês, homens, é impossível. O mundo inteiro está em suas mãos, já faz milhares de anos, e vocês o transformaram numa coisa horrorosa, num matadouro. Talvez somente usar vocês. Às vezes até mesmo ter pena de vocês e tentar consolá-los um pouco. De quê? Não sei. Talvez da invalidez de vocês. Samuel fala sobre Atalia. De repente sentiu muita pena de Atalia por sua orfandade e por sua solidão, pelo frio permanente que a envolve, por seu amado que fora degolado como um cordeirinho no declive da montanha, sozinho na escuridão da noite, pelo filho que não lhe nascera, por não ter tido a capacidade de fazer reviver, mesmo que por algumas semanas, um pouco de que ela morrera e fora sepultada. Esse trecho do livro, talvez junto com a descrição do suicídio de Judas, seja o mais forte. É de uma desilusão em relação ao amor muito grande, Diz: quase tudo é minguante, imperfeito, defeituoso no mundo. Quase tudo em que tocamos se torna defeituoso. De algum modo, o livro mostra que o pai de Atalia, que era um defensor do amor universal, amava de modo defeituoso, de modo imperfeito. Ela revela um ressentimento muito grande do seu pai, que embora ele pregasse e batalhasse pelo fim do conflito entre árabes e israelenses, pelo amor universal, ela diz, que nunca recebeu um abraço e um beijo do pai na infância, que o pai nunca gastava tempo conversando com ela, embora estivesse sempre preocupado com os problemas da humanidade. O livro é um romance, esse jovem estudante se apaixona por essa mulher, mas toda a história é de uma frieza, de um desencontro muito grande entre os dois, e o livro mostra essa dificuldade que é muito atual entre nós, que é a dificuldade das relações pessoais. Talvez seja mais confortável e mais fácil falar de uma solução para o conflito entre os israelenses e os palestinos do que falar do amor em relação ao vizinho, do amor em relação ao irmão, ou do aspecto pessoal, da capacidade de acreditar no amor, de entregar-se, de amar alguém, de desenvolver a vida afetiva. Muitas pessoas se mostram desiludidas em relação a isso, machucadas e feridas. E isso aparece com toda força nesse personagem, nessa mulher, Atalia. Outra coisa importante também do livro, está sempre na pauta da nossa cultura o feminismo, e ela faz aqui uma acusação, por meio do personagem, uma acusação aos homens, dizendo: amar vocês homens é impossível.
o mundo inteiro está em suas mãos já faz milhares de anos e vocês o transformaram numa coisa horrorosa. Alguns críticos vão dizer que o personagem Samuel também tem algumas características femininas, não é, o que confere a ele sensibilidade e não o espírito mais duro e o espírito de guerra que aparece em outros personagens. A questão final é a seguinte: amar outra pessoa e ser amado é realmente uma possibilidade? Vale a pena? Pode dar certo? Quais alternativas nós temos? C.S. Lewis, ele diz que o único jeito de não sofrer por amor é não amar. O único jeito é você trancar o seu coração e se fechar completamente. Ele diz, aí você não vai sofrer. Ele diz, mas a cada dia, a cada mês, o seu coração vai se tornar mais duro. E chegará um momento em que você não vai mais sofrer, mas você estará vivendo no inferno. Porque viver sem amor é viver exatamente no inferno. A resposta cristã, da doutrina cristã, que encontramos no Evangelho, nas Epístolas, é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, amar é um ato espiritual, amar é um ato de coragem, um ato de coragem espiritual. Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Max Lucado lembra que ordenar alguém a amar sem que essa pessoa tenha a experiência do amor de Deus é como dizer que você tem que pagar uma conta, mas você não tem fundos no banco. Você dá um cheque, mas não faz o depósito para cobrir. Quando você tenta amar sem a experiência do amor de Deus, sem saber se amado por Deus, sem receber o amor de Deus que vem do Espírito Santo, isso pode ser e será certamente muito frustrante na sua vida. Como retrato da cultura, da experiência humana, o livro é um livro muito dolorido, de personagens solitários, de personagens que desacreditam do amor, de personagens que estão desiludidos e desencontrados em relação ao amor. Como é que o livro termina? Termina com o rapaz se afastando da casa, do trabalho, e de um jeito muito curioso, ele vai para uma outra cidade, uma cidade que está começando, e a última frase do livro é a seguinte: e Samuel perguntou a si mesmo. O que ele perguntou, o autor não responde, não diz. Nós temos as nossas perguntas, nós temos as nossas questões, nós temos as nossas dúvidas. Como cristãos, nós confessamos que Jesus Cristo é a resposta para as nossas indagações, mas isso não pode ser e não deve ser algo superficial, para que evitemos as perguntas. Tenhamos a coragem de levantar as perguntas, de perceber as perguntas onde quer que elas apareçam, como, por exemplo, num livro como esse que nós lemos.